Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. E aí pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, meus queridos, dessa vez na matéria de História, tá bom? E a gente vai estar fazendo aí a revisão geral, a síntese geral da última parte do conteúdo do mês de junho, mesmo porque as próximas aulas a gente vai dar um jeito de estar mandando a revisão para vocês, tá bom? Para vocês já irem copiando. Por quê? Porque na próxima semana a gente já vai estar fazendo uma transmissão ao vivo aí com vocês pela videochamada e espero que alguma dúvida que ficou a gente possa estar tirando com você e também possa estar corrigindo as revisões, tá bom? Então assim, meus amados, a gente vai fazer a síntese geral de tudo que a gente falou no conteúdo do mês de junho, tá? Dessa segunda parte. Tema, o Brasil urbano, tá bom? Só lembrando aí, a gente vai levar vocês aqui ao início aí do Brasil urbano, tá? É o início do conteúdo do mês de junho. Olha, se vocês derem uma olhada aí no livro de vocês, só para saber, está lá na página 258. Esse é o início do conteúdo. A gente vai estar fazendo aí a síntese geral, que está lá na página 273, tá? Vou até colocar aqui para você, caso você queira acompanhar aí, 273, tá bom? Então assim, meus queridos, veja bem, só lembrando, estamos aí no módulo 2 e o capítulo é o capítulo 4, tá, do livro de vocês. Eu acredito que não mudou, justamente, porque são 2 livros, só para você saber. Assim, meus amados, neste capítulo, tá, como vimos, estudamos, tá, o desenvolvimento das vilas e cidades brasileiras e como foi a origem, tá? Veja bem, sobre essa parte, nós vimos que as vilas e cidades brasileiras, elas surgiram da seguinte forma. Primeiramente, com os engenhos primeiramente, de certa forma, pela parte litorânea, tá? Foi com a extração do pau-brasil, que adentrou grande parte do território brasileiro, mas muito tempo depois, 30 anos para ser mais específico, só aí veio um plano de colonização. Só para relembrar, a colonização é o processo de chegar, fundar a residência, tá bom? Construir sua casa e começar a explorar o território. Então assim, queridos, um projeto efetivo de colonização só surgiu no Brasil 30 anos depois da chegada dos portugueses, tá bom? Nesse período eles já tinham extraído muita madeira, mas assim, não tinha vindo um plano de colonização de Portugal. 30 anos depois, começaram a descobrir as primeiras riquezas, tá? E vieram de fato colonizar o território. Veja bem, como foi o início aí das primeiras vilas e cidades? Eles chegaram no litoral, perceberam de cara que havia um grande potencial para a produção de açúcar no Brasil. Por quê? Porque, primeiramente, as primeiras mudas foram trazidas nessa época, tá? E pelos portugueses. Chegando aqui, as mudas se adaptaram facilmente. Só para você saber, as mudas são os primeiros pezinhos de cana, tá? Eles introduziram o plantio da cana no litoral. E a cana se adaptou, a cana de açúcar se adaptou muito bem ao território brasileiro. Terras tropicais, extremamente férteis, tá? Um clima muito bom, agradável para a plantação da cana. E aí surgem os primeiros engenhos. Engenhos, só para você saber, eram os locais onde a cana era moída, prensada, e dela se retirava um suco que era chamado de caldo de cana, ou popularmente conhecido como garapa. Aquilo ali é cozido, tá? E é transformado no açúcar. E o açúcar brasileiro ganhou, de início ele tornou-se uma base de economia aqui no território brasileiro, tá bom? Veja bem, o açúcar chegou a valer muito, ser comparado ao ouro, tá? Naquela época. E aí enriqueceu muitos núcleos urbanos, muitas dessas primeiras vilas se tornaram cidade por conta da riqueza gerada com o açúcar, tá bom? Veja bem, automaticamente, acoplado à questão dos engenhos, surge a pecuária. Por quê? Porque para mover as máquinas que prensavam a cana, usava-se 2 bois do mesmo porte e um jugo. Um jugo era uma peça de madeira que se colocava no pescoço dos 2 bois para nivelar a altura da força e também a altura dos animais, não botar nenhum mais alto do que o outro ou maior do que o outro, porque eles dois precisariam caminhar juntinhos, tá? Rodando em torno de uma máquina para girar uma prensa que ia um moinho que ia girando a cana, ia espremendo a cana e retirando dela o suco para fazer o açúcar, tá?
Então assim, quando se produzia a cana, tirava o suco da cana, ou o caldo da cana, tá? O que ficava era o bagaço. E o bagaço, que popularmente a gente conhece, tá? É a palavra, a expressão conhecida por todos como bagaço da cana, a casca da cana prensada, servia como alimento para o próprio gado. Então, isso fez com que surgissem as primeiras fazendas de gado no Brasil. E elas se desenvolveram porque o clima próprio para a criação de gado, pasto em todo lugar, pasto natural, o gado podia comer solto aí, não precisava de cuidados veterinários, não precisava de estar servindo água na cocheira para os animais, porque eles encontravam nascentes de água doce por todo lugar no território brasileiro, tá? E pasto em abundância, não precisaria ter gasto com ração. E a única ração que eles comiam de vez em quando era o bagaço da própria cana, dos engenhos onde era produzido a cana-de-açúcar. Então foi duas atividades econômicas, tá, que estiveram ali ligadas de início e fizeram com que surgissem os primeiros núcleos urbanos, mais tarde vilas e mais tarde cidades, tá bom? Isso gerado com o impulso da cana. Veja bem, queridos, passando adiante. As primeiras vilas e cidades fundadas no território brasileiro situavam-se no litoral, como eu disse para vocês. Ao longo dos anos, as cidades brasileiras adquiriram maior importância econômica e passaram a receber um número cada vez maior de pessoas. Essas pessoas vinham de outras regiões, algumas de Portugal, outras de outros lugares, para trabalhar aqui no Brasil. Só lembrando que, nesse período, tá, digamos assim, ainda não havia sido descoberto ouro, digamos assim, em grande quantidade no território. Então essas cidades enriqueceram ou cresceram de início com a produção do açúcar. Mais tarde o açúcar caiu de valor, tá bom? Por quê? Perdeu preço no mercado interno. Por quê? Porque no exterior, o açúcar passou a ser produzido também em algumas cidades e automaticamente na Europa o açúcar tinha uma qualidade superior ao açúcar brasileiro, tá? E automaticamente o açúcar brasileiro deixou de ser visado lá no mercado exterior e começou a ser vendido dentro do próprio país, tá? Internamente. E aí automaticamente foi perdendo valor, perdendo preço, porque passou a ser produzido em vários lugares e uma grande oferta do produto tornou o produto desvalorizado. Veja bem, queridos, no século XVIII, a mineração tornou-se uma das mais importantes atividades econômicas da colônia e impulsionou a vinda ou a fundação de muitas vilas e cidades na região das Minas. Minas Gerais, nessa época, tá? Só para você saber, cresceu rapidamente e enriqueceu também. As cidades no estilo colonial português, casas com fachadas enfeitadas, muitas janelas, geralmente 2 andares, tá? Com sacadas e um modelo totalmente colonial trazido de Portugal, tá? Outra coisa, casas belíssimas. As igrejas geralmente tinham detalhes com pedras preciosas em diamante no teto da igreja, nas imagens, e na fachada geralmente pintada com o próprio ouro. Só para você ter uma ideia da riqueza que foi, naquela época, a região de Minas Gerais. Então foi outro local do Brasil que cresceu rapidamente e se desenvolveu por conta do produto que lá era explorado, no caso o ouro e pedras preciosas, tá bom? Então toda aquela região ali das Minas, tá, foram se desenvolvendo e surgiram ali núcleos urbanos que cada vez mais iam crescendo e se tornando em vila e mais tarde em cidades, tá bom? Então assim, as cidades brasileiras de início, elas começaram a se formar dessa forma, tá? É claro que isso nas cidades mais próximas ao litoral. Conforme se aproximou no interior, a coisa mudava um pouco. Geralmente as cidades se desenvolviam e as vilas em torno de, primeiramente, uma fazenda de gado, tá? Que mais tarde, pela quantidade de pessoas que iam se aproximando para trabalhar nessas fazendas, surgia uma capela. E no entorno da capela surgiam as cidades, as vilas e mais tarde cidades. E Dom Expedito, só para você saber, nossa cidade é um exemplo disso. Dom Expedito cresceu em torno da igreja católica, tá? E se você observar, nas regiões aqui tinha grandes proprietários de gado. E por meio dos trabalhadores que vinham trabalhar nas suas fazendas, nas suas roças, eles iam fundando vilas e as cidades iam crescendo. E hoje, Dom Expedito, por exemplo, é um exemplo disso. Oeiras, tá? Enfim, quase todas as cidades aqui do Piauí foi mais ou menos assim. Então, conforme se distanciava do litoral, tá? As cidades mudavam a sua forma de desenvolvimento.
Geralmente é em torno de fazendas de gado. Mas de uma forma ou de outra, como você vê, as coisas estão interligadas. Porque a cana-de-açúcar com a criação de gado e mais tarde, na região das Minas, a extração de ouro. Tá bom? É claro que teve outros produtos que impulsionou, tá, no século XVIII o crescimento dessas vilas e cidades, como por exemplo as drogas do sertão, muitos produtos que eram extraídos aqui da floresta amazônica, na parte norte do Brasil, e vendido nessas regiões, tá? Impulsionou um crescente aumento por esses produtos, tá? Levando outras regiões interioranas a serem exploradas também. Tá? É claro que também a plantação de algodão, aqui mais para o interior, tá? Mais próximo do interior, mais na região nordeste, tá? Do Brasil já, também impulsionou a vinda de portugueses, além dos caminhos de gado, das veredas de gado, conhecido popularmente, tá? Que eram estradas feitas pelo gado no meio da mata. Impulsionou esses portugueses a adentrar o território inóspito e hostil, que era o território interiorano do Brasil. No caso, essa região nordeste e toda essa região central do Brasil. Tá? Por quê? Porque era inóspito e difícil acesso. Veja bem, queridos. Havia nativos, e alguns desses nativos selvagens atacavam, tá? Quando os fazendeiros adentravam o território. Outra coisa, muitos animais selvagens, tá? Um território difícil e inexplorado, que ninguém conhecia, tá? Terra de ninguém, terra de dentro, sertão de rodelas, eram os nomes que recebiam o território interiorano do Brasil. É claro que esses nomes foram se ajustando e hoje, tá? Mudou totalmente. Mas já recebeu vários nomes, a gente vai ver isso mais na frente um pouco. Veja bem, queridos. Então, no século XVIII, a mineração tornou uma das mais importantes atividades econômicas na região das Minas, tá? Fazendo aquela região crescer e se desenvolver rapidamente. Diversos aspectos do modo de vida dos povos indígenas foram incorporados ao cotidiano dos colonos e vários desses costumes são presentes em nosso dia a dia e eu diria até os dias de hoje. Um desses costumes, por exemplo, o fato de tomar banho todos os dias. Não sei se você já ouviu em algum documentário, alguma coisa, algum texto falando, os índios têm o hábito de banhar todos os dias e várias vezes por dia. Devido a viverem na mata e geralmente próximo a córregos de água ou próximo ao rio, porque geralmente eles fundam suas vilas, nós já vimos isso em história, que eles fundam suas vilas, suas aldeias, bem próximo ao curso d'água. Tá? Então assim, eles vivem tomando banho o dia todo e vão para o mato caçar e vão coletar frutos e vão coletar raízes da mandioca para produzir o beiju, que mais tarde será a base da alimentação de toda a aldeia. Também eles fazem a roça, tá? Enfim, esses costumes prevaleceram. Na agricultura, por exemplo, a técnica de coivaras ainda é usada até hoje, tá? Para se limpar o terreno, as pessoas cortam as árvores, tiram a madeira grossa, deixam a madeira fina com folhas e tocam fogo, ateiam o fogo, para que o fogo consuma todo o excesso e aí fica só a terra limpa e aí ali eles plantam. É claro que essa técnica ela é ultrapassada e é equivocada, tá? Porque ela só estraga o solo. Na verdade, poderiam ser usadas técnicas mais modernas, como por exemplo, fazer a picotagem dessas galhas e enterrar no solo para que fertilize mais ainda o solo. Mas como dá um pouco mais de trabalho, a técnica ainda usada até hoje, ainda é a técnica de coivara, influência indígena. Na culinária, por exemplo, a mandioca, derivados da mandioca, frutos, em grande quantidade de frutos. O português não tinha o hábito de consumir frutos todos os dias. E os indígenas é que tinham. Então esses hábitos foram sendo inseridos, tá, na cultura do brasileiro. É claro que vários outros pratos da nossa culinária vêm de origem africana, tá, e outros de origem portuguesa. Mas o indígena, tá, os povos indígenas deixaram a sua influência. Por exemplo, no hábito de dormir de rede, algo tão simples, mas é uma influência indígena. Os portugueses não dormiam de rede. E eles aprenderam, tá, e foi inserido na nossa cultura o hábito de dormir de rede por conta de ver os índios fazerem isso. Tá? E até se você observar, muitas redes têm até uma estampa no sentido de imagens indígenas, motivos indígenas. Tá? Enfim, esses hábitos foram sendo inseridos em nossa cultura e estão presentes até os dias de hoje. Então assim, eles tiveram sua importância no desenvolvimento dessas vilas e cidades. E hoje, por exemplo, no norte do Brasil, é onde prevalecem as cidades com povos de características indígenas, nativas. Tá? Por quê? Porque naquela região ainda existe grande quantidade de povos vivendo na própria mata, povos nativos, tá? E acaba influenciando também nisso aí.
o desenvolvimento daquela região norte do Brasil, que em relação às outras ainda é bem tímido, tá? O povo ali naquela região tem características indígenas, tá? Só para você saber. Meus amados, assim, o que eu tinha para passar para vocês, eu tentei sintetizar da melhor forma possível para não quebrar o assunto, tá? Era isso que a gente queria passar para vocês e eu espero que não tenha ficado dúvida, mas se tiver ficado alguma dúvida nas vídeos chamadas, vocês podem anotar aí e guardar essas dúvidas para perguntarem para a gente vai estar passando para vocês. Só lembrem da página aí, tá bom? Não é atividade, tá? É só a página para vocês saberem onde a gente estava falando aqui para vocês, fazendo a síntese. Página 273. Na próxima videoaula a gente envia a revisão e nas próximas videochamadas a gente vai estar corrigindo com vocês. Um abraço e até a próxima videochamada.